Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com Jesus nessa semana. Ei, Gabi, que bom que você tá aqui. Gabi estava aqui na nossa live à tarde, nossa oração de jejum. Agora eu tô vendo ela aqui de novo. Quem fez o jejum hoje com a gente? O jejum coletivo, quem foi que participou, que está aqui presente? Fala aqui nos comentários. Boa noite para todo mundo que está entrando. Deus abençoe a noite de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. A minha mãe está dizendo que ela fez. A Diana está dizendo que fez também. A Elô. A Rai. A Mi também. Foi bem legal, né? Mas a gente vai fazer... A gente vai combinar de fazer um jejum de 24 horas. A Gabi fez ela com o namorado. Que legal. Amém. Isso é muito importante para o relacionamento de vocês, para a união de vocês. Sem sombra de dúvidas. É uma decisão maravilhosa para vocês. Oi, Jéssica. Pessoal, é você que não sabe, mas agora os nossos encontros com Jesus, eles ficam salvos lá no meu canal do YouTube. Então, às vezes você não consegue ver no horário. Fica tranquilo que todos os nossos encontros com Jesus agora ficam salvos lá. Então você pode assistir, enviar para quem você sente no coração. O meu canal no YouTube é igual aqui no Instagram mesmo, Juliana Bringuente. Comecei a postar por lá esse ano. Olha, a Diana tá falando que ela fez 1 hora de oração sem parar, das 13 às 14. Glória a Deus. Amém. 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 São as nossas orações constantes, a nossa busca constante que nos faz caminhar para perto de Jesus. É a nossa busca diária, o quanto nós dedicamos a Deus, o quanto nós investimos tempo da nossa vida em buscar o Senhor. É isso que vai determinar o quanto de revelação que nós vamos ter do Senhor. Pois o Pai diz que essa palavra eu falei com vocês hoje à tarde. Ele dará de beber gratuitamente da água da vida. E então todos aqueles que forem buscar, que desejarem a água da vida, assim receberão do Senhor. Obrigada pelo carinho de vocês, pessoal. Fico muito feliz com as mensagens que eu recebo de vocês, dos nossos encontros com Jesus. Ver hoje vocês jejuando comigo. Foi a primeira vez que a gente fez um jejum coletivo aqui no perfil. Eu pretendo fazer jejuns, outros tipos de jejuns com vocês por aqui também. Fazer também jejum mais longo. Mas eu não quis que a gente começasse dessa vez com jejum mais longo, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo jejum por aqui. E o jejum, ele também requer preparo. Na medida que nós vamos jejuando, nós vamos também nos preparando. Assim foi comigo e continua sendo, porque cada vez o jejum ele sempre vai trazer uma experiência diferente para nós, né? O Senhor sempre vai falar conosco de um jeito diferente. Nem sempre a gente vai obter uma resposta de Jesus dentro de um jejum de maneira igual. O jejum é realmente algo sobrenatural, que só quando nós vamos vivendo, tendo essas experiências, que nós vamos poder formar algo em nossas
palavras para poder explicar como é que é o jejum na nossa vida. Mas o jejum, ele não é apenas ficar sem comer, ficar sem se alimentar. Não o jejum espiritual, não o jejum em busca de comunhão com o Senhor. Se nós buscamos comunhão com o Senhor, nós nos abdicamos do alimento físico para buscar o alimento espiritual. Isso significa que durante o jejum nós precisamos estar em constante oração, precisamos estar buscando pelo Senhor, precisamos estar sendo vigilantes e atentos com a nossa conduta, do mais simples ao mais complexo. O que eu quero dizer é que às vezes você está fazendo um jejum, você está dentro de um jejum, mas você está perdendo horas nas redes sociais, ou em noticiários, ou está em grupos de conversas que não estão edificando. Isso tudo é algo que se deve vigiar dentro de um jejum. Porque se eu busco jejuar em prol de comunhão com o Senhor, em busca de sentir mais a presença de Deus, se eu busco jejuar se eu busco jejuar para que haja manifestação visível a mim do poder de Deus em minha vida, se eu busco essa manifestação do reino, se eu busco essa comunhão, se eu sinto que a minha fé ela está enfraquecida, se eu me sinto desatenta ou às vezes perdida em meus pensamentos e preciso de um direcionamento, o jejum é algo que nos traz para dentro, que o jejum ele permite com que o nosso espírito ele se fortaleça, de maneira que com o nosso espírito fortalecido nós consigamos anular os ruídos, os excessos e nos concentrarmos de maneira poderosa e sobrenatural na voz do Senhor. É isso que o jejum faz, ele fortalece a nossa carne. Mas muitas vezes vai ser necessário você jejuar várias vezes em prol de algo que você tanto busca ou necessita ou anseia, seja lá o que você queira. Muitas vezes é necessário persistência com jejum e oração. Em outras vezes, o Senhor vai nos responder de maneira quase que imediata. Vai ser algo que não estávamos esperando e vamos obter aquela resposta. Aconteceu já assim algumas vezes comigo. Em outras vezes aconteceu de eu ter que buscar mais, de eu ter que jejuar mais, de eu ter que eliminar coisas que o Senhor estava me pedindo para eu eliminar, para que assim eu pudesse ouvir a voz dele, para que assim eu conseguisse avançar. Porque quando nós estamos perdidos no direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida, nós não conseguimos avançar. Porque nós nunca vamos ter... O ser humano em si, ele passa por emoções onde ele se sente inseguro, ele não tem certeza, porque quem tem certeza do todo é o Senhor, Criador de todas as coisas. Nós vamos lutar contra o medo. Durante a nossa vida, nós vamos lutar contra o medo, contra a insegurança, contra pensar que não é bom o suficiente, será que eu consigo... estou em dúvida. Nós vamos lutar com essas emoções, mas nós precisamos de um direcionamento da parte do Senhor. O que eu quero dizer com isso é, eu preciso buscar por uma resposta de Deus, eu preciso buscar por um direcionamento, eu preciso buscar por algo que queime no meu coração, algo que queime dentro de mim. Mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha dúvida, o que é que queima dentro de mim, mandando eu ir avante? O que é que queima dentro de mim, me orientando, me impulsionando? Qual é o sentimento que queima dentro de mim, que não consegue fazer eu desistir? Eu preciso de um direcionamento do Senhor. E eu preciso de um direcionamento claro do Senhor, porque muitas vezes eu vou ser dominada pelos meus desejos, pelas minhas emoções, e eu posso confundir esse queimar no meu interior
com os meus caprichos, com os meus desejos. É por isso que eu necessito de me quebrantar, de me entregar aos pés da cruz. Eu necessito de buscar, eu necessito de enfraquecer a minha carne e fortalecer o meu espírito, porque somente quando eu fortaleço o meu espírito, permanece aquilo que é verdadeiro. Somente quando eu estou com o meu espírito fortalecido, com os meus ouvidos aguçados, meus olhos direcionados no alvo, somente quando eu estou sentindo, somente quando eu estou sensível ao Espírito Santo, somente quando estou sensível ao Espírito Santo, vou conseguir ter clareza sobre o que Deus está me direcionando e me impulsionando. E ter clareza não significa que você não vai passar por medo e por aflições, por inseguranças. Entenda, somos seres espirituais, mas também somos seres humanos. Vamos sempre ter de lidar com os sentimentos da carne, com as emoções da carne, da alma. Nós sempre vamos ter que lidar com isso dentro de nós. E muitas vezes os seres malignos, seres espirituais malignos, se você talvez não tenha experiências com batalhas espirituais, não consiga discernir se está passando por batalha, se você não consegue às vezes discernir se está passando por alguma batalha espiritual, ou se você não tem conhecimento sobre a existência de espíritos ruins, de seres ruins, se você não tem conhecimento disso, se eu pudesse te aconselhar, eu diria para você buscar nas Escrituras um direcionamento sobre as batalhas espirituais. No livro de Efésios, mais especificamente, tem uma passagem muito poderosa que está em Efésios 6, a armadura do cristão. Muitas vezes eu já falei dela aqui com vocês. Em Efésios 6, nós temos a direção clara do Senhor, nos dizendo que nós não temos de lutar, que a nossa maior luta aqui nessa existência, nesse mundo em que vivemos, a nossa maior luta, ela não é contra seres de carne e sangue, mas sim contra seres do mal, que estão espalhados pelos ares, seres espirituais malignos que estão espalhados pelos ares. Assim diz a palavra. Batalhas espirituais são reais e elas são muito mais frequentes, muito mais avassaladoras e fortes quando se trata de alguém que já abriu os olhos e que não está mais dormindo. Quando você dorme para a sua espiritualidade, quando você dorme para a sua consciência de que és filho de Deus, de que era um ser espiritual, quando você dorme para essa consciência de que o Espírito de Deus habita dentro de você e que é Ele que renova, que te dá todos os dias pela manhã um sopro de vida, quando você está dormindo para as verdades espirituais, você consequentemente não vai conseguir ter direcionamento e discernimento para saber se você está lidando com batalhas espirituais ou se são somente desafios da vida. Agora, quando você abre os teus olhos, quando você abre os teus olhos espirituais, toma consciência de quem tu és, toma consciência do sacrifício de Jesus, quão grande sacrifício Ele fez. Quando você toma consciência de que és templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita dentro de você, e que quando nós falamos que o Espírito de Deus habita em nós, a força e o governo do Todo-Poderoso também está sobre nós, de modo que o meu Pai fala para mim e para você: se creres, pode tudo. Porque se eu tenho o meu Deus dentro de mim, e se eu crer, posso tudo. Porque se Ele está dentro de mim, a capacidade não é minha, a força não é minha, o poder não é meu, o milagre não depende de mim. Se tomo consciência de que o Espírito do meu Deus habita dentro de mim, se tomo consciência de que sou um ser espiritual aqui
nesta terra, se sou consciência de que foi criado por um plano maior, se tomo consciência de que as promessas do grande eu sou estão sobre mim, se tomo consciência disso, os ataques do mundo espirituais serão maiores. Porque o inimigo só ataca aquele que está dormindo. Não, o inimigo só ataca aquele que abriu os olhos. Aquele que está dormindo, aquele que está confortável na própria infelicidade, ele deixa ali, bem quietinho. Agora, quando você se posiciona como filho de Deus, quando você se dá conta de que pelo nome do Senhor, toda a sua vida pode ser renovada, restaurada e consagrada inteiramente a Deus. Quando você se dá conta de que és filho do Deus do impossível, é aí que os levantes vão se transformar. É aí que os levantes serão maiores dentro da sua vida. Mas há algo importante nisso. Para que o inimigo ataque um filho de Deus, ele precisa ter permissão para isso. Existe uma passagem bíblica no livro de Jó, onde o inimigo, ele chega para Deus e fala de Jó. E ele fala para Deus, Satanás fala para Deus, que Jó só era temente da maneira que ele era, porque Deus abençoava grandiosamente a vida de Jó. Então Satanás fala para Deus, pede permissão para Deus, se ele pode tocar na vida de Jó. Porque Satanás fala que quando ele tocar na vida de Jó, Jó vai murmurar e blasfemar contra Deus. Satanás queria mostrar para Deus que Jó só era temente do jeito que era, porque era próspero em tudo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, conhecendo o Filho que gerou, o Deus Todo-Poderoso, que conhecia exatamente a essência de Jó, o Deus Todo-Poderoso que formou Jó, que conhecia ele por inteiro, ele permitiu os ataques sobre Jó. E o que aconteceu foi que quando o inimigo tocou nas coisas de Jó, ele perdeu seus filhos, seus bens, perdeu tudo que ele tinha. E ainda estava leproso e doente. De modo que a mulher de Jó falou para Jó que era para Jó amaldiçoar esse Deus dele e morrer. Então Jó disse: se Deus me deu tudo que ele tinha, se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem direito de tirar, fazer o que ele quiser. Ele não vai deixar de ser Deus por isso não. Louvado e seja glorificado o nome do meu Deus. No momento que Jó perdeu tudo que ele tinha, mas continuou sendo fiel, temente a Deus, o Senhor restituiu a vida de Jó e deu em dobro tudo o que ele tinha. Porque ele pôde perder tudo. Jó amaldiçoou a própria vida dele, mas ele não blasfemou contra Deus. Jó foi fiel, perseverante, fiel a Deus no meio do fogo ardente, fiel a Deus no meio de tanto sofrimento, de tanta luta, permaneceu fiel. E a fidelidade de Jó fez com que ele fosse muito abençoado nessa terra. Mas Deus só abençoou ele de tal maneira
Porque a palavra diz que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Mas ele teve em dobro tudo que ele tinha porque ele perdeu tudo. E ainda assim, ele não perdeu o temor do Deus dele. Ele perdeu tudo, mas ainda assim não blasfemou contra Deus. Pois sabia que Deus é Deus em todo o tempo, abrindo uma porta ou fechando, dando ou tirando, na alegria ou na tristeza. Então Jó, quando recebeu o que recebeu do Pai, recebeu porque provou que nada é maior do que Deus. É por isso que Deus dá as coisas no tempo certo. É por isso que Deus dá as coisas no tempo certo. Porque quando Ele dá uma bênção, seja a bênção do casamento, seja a bênção financeira, a bênção de uma casa, do trabalho, dos estudos, Deus, quando entrega uma bênção, é quando eu e você estamos prontos para receber aquilo e sustentar. De modo que quando eu recebo uma bênção do Senhor, por mais que aquilo me deixe feliz, eu preciso saber que por mais que seja uma grande bênção, não é maior do que Deus. Quando Deus me entrega algo maravilhoso, eu preciso saber que a posição dele na minha vida é o centro de tudo. Para Deus me entregar algo, eu preciso estar pronta para receber aquilo, para que eu não fuja da presença, para que eu não caminhe para longe da presença, para que eu não coloque outras coisas no lugar de Deus. Mas quando eu estou pronta, quando eu sou provada pelo fogo, quando eu sou provada dentro da fornalha ardente, que sou fiel em todo tempo, que permaneço crendo no meu Deus em todo tempo, em toda circunstância, quando provo que a minha maior necessidade é Cristo Jesus e que Ele é as batidas do meu coração, quando provo isso, que posso perder tudo, só não posso perder o Senhor, quando provo que permaneço fiel a Deus em todo tempo, quando provo isso, então estou pronta para receber. Estou pronta para receber. Quando eu sei, reconheço e vivo a minha verdadeira grande necessidade, que é o Senhor. Quando eu reconheço que necessito dele para viver, que necessito dele para abrir os meus olhos, para permanecer de pé, que posso ganhar o mundo, mas não posso perder ele. É aí sim, que outras bênçãos podem chegar. E quando você abre os teus olhos para essa realidade e descobre, finalmente, redescobre que és filho de Deus e que está sobre você todas as promessas do reino, de perdão, de restauração, de amor, de união, de cura, de bênçãos, de prosperidade. Sim, foi para isso que Jesus veio. Ele veio para curar os enfermos. São os doentes que necessitam da misericórdia de Deus. São os pecadores que necessitam da misericórdia de Deus. E Jesus veio para os pecadores. Quando eu reconheço isso, quando abro os meus olhos para as grandes verdades que estavam o tempo todo na minha frente, então os ataques espirituais muitas vezes vão ser maiores e mais fortes. Mas como eu estava dizendo, o inimigo ele precisa da permissão de Deus para atacar a sua vida. Deus não permite algo. Deus não permite que algo morra
se não for para que algo novo nasça, cresça, apareça. Deus permite as provações, porque quando se mantém fiel a elas, Ele usa das provações para te lapidar e te transformar em quem Ele te criou para você ser. Permite as provações, permite os ataques para forjar sua capacidade, para fazer você ir mais fundo na presença e na busca do amor de Deus. De modo que, para cada estação de nossas vidas, as estações que as estações de nossa vida, que nós tivemos a necessidade de lidar com gigantes, de batalhar, de enfrentar batalhas espirituais, as estações da nossa vida que pedirem isso, nós devemos saber em todo tempo que nada foge do controle de Deus. Lá no começo da sua caminhada com Jesus, você talvez não enfrentava, não enfrentava gigantes que hoje você enfrenta. Acontece que, na medida que a sua capacidade aumenta, que a sua força espiritual aumenta, que a sua maturidade espiritual aumenta, os ataques e as forças podem também aumentar em sua vida, mas aumentam porque você tem capacidade de lidar com tudo isso. Porque a sua capacidade, ela cresce de maneira abundante dia após dia quando você entrega a sua capacidade ao Senhor e clama para que as mãos dele te preparem, te fortaleçam e te moldem conforme Ele quer que você seja. Então, às vezes, se você pensa que hoje enfrenta desafios maiores, gigantes maiores, batalhas espirituais maiores, isso se dá porque a sua capacidade espiritual é maior. De modo que Deus não permite algo que vai te destruir. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher ou não viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos escolher viver do nosso jeito, fazer o que quisermos, da maneira que bem acharmos, construir aquilo que bem entendermos, ir atrás daquilo que pensamos ser o melhor para nós. Nós podemos agir da nossa maneira. Foi nos dado o livre-arbítrio. Mas quando eu escolho viver os planos de Deus, quando eu entrego minha vida para Ele, quando clamo verdadeiramente para que Ele governe todas as coisas, então preciso descansar na certeza de que quando entrego a minha vida para Ele, tudo aquilo que me acontecer foi por meio dEle, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Permaneçam firmes na busca por mais de Jesus. Jejuem mais, orem mais, ouçam mais louvores, cantem mais louvores, busquem por mais da presença do Senhor, dia após dia, com forças ou sem forças. Busque perseverantemente a presença do Senhor na vida de vocês. Amém? Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Foi uma bênção vivermos esse jejum hoje juntos. Com certeza, pelo nome de Jesus, faremos muitos outros. E amanhã estou de volta. E para quem está aqui pela primeira vez, nós temos o nosso encontro com Jesus toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E em algumas semanas nós fazemos algumas coisas diferentes. E essa semana nós fizemos um jejum. E por isso que hoje estamos mais uma vez aqui com o nosso encontro com Jesus. E amanhã vai sair o podcast que eu participei. Vai sair lá no YouTube do U9Cast.
Assim que sair eu deixo o link aqui para vocês, viu? Eu contei um pouquinho da história de como eu conheci Jesus. Foi uma participação muito linda. Não deixem de assistir. Eu posto nos stories para vocês. Viu? E primeira semana de março está chegando e nós vamos ter o lançamento do nosso íntimo guia devocional. O devocional que eu escrevi para vocês, Vença os Seus Fracassos, vai ser lançado agora na primeira semana do mês de março. E logo eu trago mais informações para vocês disso. Amém? Obrigada pela presença de todos. Tenham uma noite abençoada, um restinho de semana iluminado por Deus. Deus os guie, os fortaleçam e que cada vez mais vocês decidam buscar por Jesus a cada batida do coração de vocês. Amém? Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até já!